Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Esse é o nosso programa, o programa da Igreja Cristã Maranata, que vai ao ar por esse canal de televisão que você está assistindo e pelo nosso sistema multiplataformas. Inclusive, já está aparecendo na tela aqui um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o nosso canal no YouTube. Lá no YouTube nós temos mais de 9.000 conteúdos postados para você, para sua família, para as crianças, para a família como um todo, né? Você quer aprender sobre a palavra, a doutrina, você quer conhecer melhor aquilo que é o projeto de Deus para uma igreja, e uma igreja que está vivendo um tempo que você vai saber daqui a pouquinho que tempo é esse. Aliás, o convite é esse, fique aí conosco, agora que está começando o programa, para conhecer mais sobre o projeto de Deus para o homem no qual você pode estar incluído. E agora eu apresento os pastores que estão comigo aqui no estúdio, que estamos preparando esse material e transmitindo esse material para você. Eu vou começar cumprimentando o pastor Gideu Tigueiros, pastor que é presidente da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor, pastor Gideu Tigueiros. A paz do Senhor aos companheiros aqui, componentes, que fazem parte desse programa, e aos nossos queridos ouvintes, aqueles que estão ligados conosco nessa hora. Prazer é imenso, estamos aqui e o nosso desejo já foi mencionado aqui, é que a paz do Senhor esteja sobre todos os corações daqueles que estão nesta hora ligados a nós. A paz do Senhor mais uma vez. Amém. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, os companheiros que estão aqui também, e a paz do Senhor aqueles que estão participando conosco hoje da nossa nova programação. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, aos que estão aqui comigo e a todos que nos assistem. Pastor Edson Ian, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor aos companheiros, paz do Senhor a todos. Muito bem. Nas edições anteriores desse programa, a gente sempre apresentou os companheiros aqui, você vai conhecê-los melhor, e se você não assistiu, elas estão no nosso canal no YouTube. Preste atenção. Vou pedir mais uma vez para colocar o QR Code aqui, para você acessar o nosso canal no YouTube. Lá você vai ver todas as edições desse programa. Ele começou com um projeto que foi desenvolvido, pastor Gilson estava lá, pastor Edson estavam lá também, na Turquia, né, e também na Grécia, onde eles foram às cidades para as quais, ou para as igrejas que estavam nessas cidades, o apóstolo João escreveu as 7 cartas do Apocalipse. Por isso esse é o tema desse programa. E é importantíssimo a gente entender o significado disso, para a gente entender os dias que nós estamos vivendo e entender aquilo que Deus quer no seu projeto eterno, na sua vontade suprema para cada um de nós. Então, não deixe de acessar, não deixe de assistir as edições anteriores. Você vai acompanhar conosco esta bênção. Outra coisa que eu quero dizer logo aqui agora. Esse programa, ele tem um link completo, uma associação, ele é uma consequência da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, para a qual eu te convido a participar. Nesse final de semana, você vai participar da EBD, sabe como? No nosso canal no YouTube, tá aí. Ou então, em qualquer um dos templos da Igreja Cristã Maranata, está aparecendo um outro link aqui agora, você vai encontrar a igreja mais perto da sua casa. Mas vamos então ao nosso assunto de hoje. Como temos falado, o livro do Apocalipse, tá certo? Você vai entender esse livro pelos olhos do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. E eu vou começar fazendo uma pergunta ao pastor Gideu Tigueiros, exatamente para introduzir esse assunto. Pastor Gideu Tigueiros, o propósito do livro já é claro desde o primeiro verso do livro, que é revelar o Senhor Jesus. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Todos os livros da Bíblia, eles têm o aspecto profético. Existe uma linha que subjacente em todo o livro. Começa com a figura do Cordeiro, lá no Gênesis, e do sangue do Cordeiro. Então, essa figura do Cordeiro é a figura de Jesus. Do sangue é da vida, é do Espírito Santo. Então, existe uma linha subjacente que une
toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. E a descoberta dessa linha em todos os momentos da vida da igreja é, na verdade, o segredo a respeito de Jesus como a revelação de Deus. Então, ele é a palavra revelada porque ele está em toda a Bíblia. No entanto, quando você pega o livro, quando você vai no livro de Apocalipse, aí você vai ver a revelação de Jesus para o momento. Então, essa revelação para o momento implica numa operação. Primeiro, é preciso que essa revelação ela caia no lugar certo. Qual o lugar para qual esta revelação deve cair e ter os seus efeitos? É na igreja fiel. Então, na igreja fiel, o que se passa é a figura do Senhor Jesus, aquele que se revela no meio do seu povo e o seu povo para o mundo. Interessante, o Senhor Jesus nunca desejou ser a figura de destaque. A partir da igreja, ele deixou todo o destaque para a igreja. Por que ele deixou o destaque para a igreja? Porque o projeto de Deus foi humanizar Jesus. Jesus veio como homem e sentir como homem, partiu, foi embora, mas deixou o seu Espírito, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que passou a representar o Senhor Jesus aqui na terra. Não são homens, são pessoas. Homens o Senhor usou sempre, né? Servos de Deus. Agora, o segredo não está na capacidade do homem agrupar pessoas que estão ouvindo, mas a capacidade da igreja que tem de trazer o mistério que é Jesus. Olha aqui só, Jesus morreu, ressuscitou e em momento nenhum ele pretendeu se manifestar como o ressurreto. Em momento nenhum. Ele disse, olha aqui, eu ressuscitei e pronto, estou aqui, me mataram, né? Morri, não, estou vivo aqui e tal. Ele se declarou vivo para aqueles pouquinhos que estavam com ele ali. Mas ele deixou a missão para o Espírito Santo. A missão, porque o convencimento da ressurreição dele não estava com ele, estava com o Espírito Santo que ele derramou. Então, a revelação. Agora, quando ele chega, então, a revelação em toda a história da igreja, ele é a revelação dele. E o segredo da igreja é quando ela se coloca na posição de arauto, de mestra. E ela só é mestra quando ela está ligada à revelação, a Jesus. E ele faz questão, e nós vamos ver isso na oração sacerdotal, ele faz questão de entregar essa missão à igreja, mas onde o Espírito Santo está presente. Eu até gostaria de trazer esse assunto numa próxima oportunidade, porque a igreja dos nossos dias, ela não consegue sentir o amor de Deus, ela não consegue, o amor de Jesus. E nós vamos tratar do amor de Jesus pela igreja e de que forma ele une a igreja, né? Eu não vou citar textos aqui que os pastores estão presentes, eles estão em condições de fazê-lo. Mas, e também o assunto nosso não é esse. Então, por que a revelação de Jesus? Então, agora para a igreja só tem uma missão. É dizer que Jesus está presente no meio do seu povo através do aspecto profético que se cumpre nesse momento, que são as palavras dele. A respeito dele, o Senhor Jesus como Senhor da igreja. Aquele que revela os seus mistérios. Aquele que está preparando uma igreja para a eternidade, para ouvir o toque de trombeta. Não é toque de corneta, é toque de trombeta, que é espiritual. Então, quem não entendeu Jesus como Senhor da eternidade, como aquele que
em espírito está no nosso meio, com dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, palavra revelada. Quem não entender isso, olha aqui, entendeu coisa muito boa que é a religião, mas não entendeu a eternidade. E quando você fala disso, você não está falando mal de ninguém. Você está dizendo, toda religião, a gente sempre diz, é boa, mas as pessoas estão presas à religião. E, na verdade, a religião é um engano, porque o homem vem trazendo umas conversas, é pregação todo dia. Quantas pregações se tem aí? Pelo mundo inteiro. É uma quantidade. E o mundo cada vez mais distante, não é verdade? O mundo cada vez mais distante do projeto da eternidade. Não precisa de Deus, filosofia. Então, a igreja nessa hora, se ela não tiver no Espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo, que é a revelação de Jesus. Olha, dons espirituais, ministérios levantados pelo Espírito Santo, palavra revelada. Não tem isso? Aí está a grande diferença. Então, nós não queremos ser donos de nenhuma diferença. Não estamos aqui para isso, mas estamos trazendo um livro, que é o livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus. Aí nós vamos ver muitos mistérios sendo revelados no livro, coisa maravilhosa, né? Vamos ver os juízos, né, dele para a história que virá mais tarde, que não é para nós. Os juízos são sempre avisos, hoje, mas amanhã serão cobranças. Então, a igreja tem que ser mestra quando ela transmite a revelação de Jesus e com muita facilidade, porque está no livro de Apocalipse. Você descobre o mistério que está no livro, você entregou às pessoas e diz, eu não sabia disso. É como Cantares. Você descobre a revelação que está dentro de Cantares, as pessoas ficam maravilhadas. Como é que é isso? É isso que o Senhor quer, né? Então, essa nossa palavra está aí. Amém. Você pode continuar, se quiser mais. Estou aí, pronto. O pastor Gildeuti falou aqui sobre essa relação da igreja e de alcançar a revelação e de repercutir essa revelação. E é um texto que diz, o Espírito e a esposa, ou seja, a igreja fiel, dizem, vem. A esposa diz porque o Espírito está dizendo, porque a revelação é essa. Que coisa maravilhosa. Mesmo. A experiência que a gente vive. Bom, vamos lá, pastor Gilson. Apesar do pastor Gildeuti ter discorrido sobre a revelação aqui, mas essa é a palavra que resume o livro de Apocalipse, não é isso? É a característica principal. Para começar, o livro, a primeira palavra escrita no livro é exatamente a palavra revelação. Porque, na verdade, como o pastor Gildeuti já tem falado, é o propósito principal do livro, revelar Jesus. Aliás, é até importante isso para as pessoas entenderem que não precisa ter medo de ler o livro de Apocalipse, não. Porque o livro de Apocalipse tem uma mensagem central. Essa mensagem é Jesus revelado. E Jesus, a revelação de Jesus, é para mostrar Jesus como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o Cordeiro de Deus. Né? Você vai ver Jesus em todo o livro de Apocalipse revelado como aquele que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e João vê Jesus glorificado lá na ilha de Pátimos, de maneira que é um livro, portanto, que é revelação de Jesus Cristo. E o que é interessante, pastor Josias, é que a palavra, se nós tivermos de definir com uma palavra a característica principal desse livro, essa palavra é revelação. E por que revelação? Porque muitas vezes as pessoas leem alguma coisa sobre o livro de Apocalipse, mas elas leem interpretação. Ou seja, a pessoa é aquela pessoa que pega o livro na Bíblia e lê, e ele escreve um livro sobre o Apocalipse. Então ele dá o ponto de vista dele. Eu acho que é assim, isso se chama interpretação. Mas o livro não, o livro é de revelação, porque a revelação diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então a revelação de Jesus é quando Deus revela Jesus, né? Vem de cima. Interessante. Ontem, alguém abordou o aspecto da palavra Apocalipse, e mostrando que o prefixo, né, apo, é aquele que retira, foi tirado, saiu, foi, né?
E o restante da palavra é sombra. Então, a sombra, aquilo que estava no oculto... E que foi tirado da sombra. Foi tirado da sombra, que é a revelação. Amém. Ok? Isso é muito interessante. É a manifestação do que estava oculto. Exatamente. E ela só se dá pelo Espírito Santo e, como o pastor disse mesmo, o objeto principal é o Senhor Jesus. É aquele que é revelado pelo Espírito Santo, e isso é maravilhoso ao longo de todo o livro. Há um aspecto que nós já abordamos, inclusive, em Escola Bíblica Dominical, é que essa primeira expressão de revelação, o livro começa com essa expressão, ele já define a única maneira de se entrar no livro. A porta de entrada no livro é a revelação. É o que vai fazer com que nós consigamos entender, alcançar e não interpretar, pelo que você falou, Gilson, aquilo que está no livro, só através da revelação. Que coisa maravilhosa. Porque interpretação depende de conjectura, depende de capacitação humana, de cultura bíblica e etc. Depende da razão do homem. Mas revelação não. O próprio livro diz a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então a revelação é aquilo que vem da parte de Deus, né? Glória a Jesus. Sérgio, Muito bom. A pergunta que eu colocaria para você aqui agora o texto fala nos primeiros versos do Apocalipse sobre aquele que notificou a João. Qual o significado? Quem foi que notificou a João e qual o significado disso? Foi um anjo. Está na abertura do livro. E o pastor Gedeuti há pouco falou do Espírito Santo. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro, porque às vezes, pastor Gedeuti, eu fico imaginando os apóstolos à época, o Senhor ao final, quase ao final dos 3 anos de ministério, falando, eu vou morrer, eu vou embora. Como é que vai ser? Mas ele disse, mas eu enviarei um outro Consolador. Vos ensinará, aí a gente entra na revelação de novo, que vos ensinará, ou seja, revelará todas as coisas. Ao longo dos anos, e o pastor Gilson falou do Apocalipse, para você entrar tem que ter a revelação. Na verdade, a Bíblia é toda. A Bíblia é toda, porque interpretação, Josias, cada um dá a sua. E você tem milhares e milhões de interpretações. Agora, aquilo que vem podemos dizer isso, da mente de Deus, só o Espírito Santo. E aí não tem discussão, debate, argumento, mas é aquilo que o Espírito Santo revela. Um dos recursos ou mecanismos do Espírito Santo são os anjos, são ministros de Deus. Então, o anjo, nós podemos e temos assim, dito que é um tipo do Espírito Santo nessa colocação, porque é um dos muitos recursos que o Espírito Santo utiliza para falar, para abençoar, para curar, livrar, para visitar o seu povo, como o pastor Gedeuti já citou. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, a palavra revelada. Os anjos são recursos, na verdade, que estão debaixo da ordenança de Deus para agir em favor do seu povo. Como está em Hebreus, né? Em Hebreus. Eles são enviados para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eles não são maiores, né? O maior é Jesus, né? Amém. Porque a palavra anjo é enviado. Então, no texto aí, quando coloca Jesus semelhante aos anjos, mas não, aquele foi enviado. Quer dizer, Jesus foi um anjo enviado. Entendeu? O enviado, não é? O enviado. Inclusive, essa expressão do texto, que pelo seu anjo as enviou, que ele é o enviado, para que notificasse a João. E as notificou a João. Agora, eu volto aqui para o pastor Gedeuti, depois eu tenho uma pergunta para o Edson também, porque nesse mesmo texto, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, está em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vejam só, a característica do livro, o livro é como se ele estivesse num invólucro, onde os aspectos principais do livro estão no primeiro capítulo, no verso 3
nós vamos encontrar. Eu não sei se vai ser possível. Sim, a gente coloca em tela cheia. Em tela cheia. Agora, capítulo 1, verso 3. O que diz assim? O tempo está próximo. O tempo está próximo. Por outro lado, no verso, agora, no último capítulo, aí nós vamos encontrar no verso 6, no verso 7. Então, o que diz o verso 6? Coisas que em breve devem acontecer. Depois, no verso 7, eis que presto venho. Quer dizer, eu venho logo. Está na hora. Então, o livro é para esse momento. E é por isso que ele tem que se revelar. Porque, aliás, é um projeto que nós vamos encontrar nas 7 cartas, no espírito de revelação que está na penúltima igreja. Espírito, que é Jesus, então, ele se revela. Por que ele quer se revelar? Agora, porque ele é o noivo. E ele quer que a igreja se revele como Se noiva. prepare. Então, aí está o grande problema. E uma igreja não vai se manifestar a ele na carne. Não tem valor nenhum. Então, ela tem que estar no Espírito. E ela, veja só, e ela só está no Espírito se ela usar o Espírito do Senhor. Certo? Ela não vai fazer força. Entende? Ela vai operar aquilo que ela recebeu. Porque tudo que nós temos, a salvação, tudo vem do Senhor. Né? A religião cria salvação, isso não tem valor nenhum. De baixo para cima não tem valor nenhum. Diz assim, se não for de cima, pode desistir. Não é? Então, esse aspecto é um aspecto interessante. Mas você vai encontrar, por exemplo, aqui os textos aqui. Eis que presto venho, você vai colocar, olha lá. Isso. 22:7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, não é da letra, não. É o que está no profético ali, estava escondido. Que é a revelação. Que é a revelação, que é a revelação de Jesus. Vamos outro versículo, já que você botou aí o 7, bota o 10. Botou o 10, está aqui. E disse-me, não cedes as palavras da profecia deste livro. Outra vez a profecia, não cedes. Porque a igreja, ele estava escrevendo para João. João, não cedes. Porque essa palavra vai estar, e diz lá em Daniel, né? Tirar o selo. O selo já foi tirado, que é a revelação para essa última hora. Lá em Daniel, né? Nos últimos dias, o selo seria tirado. E aí está acontecendo. Agora, vamos lá. Ainda o outro texto, o 12, diz o seguinte: o meu galardão está comigo. Eis que cedo venho. Quer dizer, está dizendo outra vez, eu venho. É nesse tempo, o cedo aqui para o Senhor, que o tempo dele é profético e está contado na eternidade. Não é um dia como 1000 anos. Não vamos deixar isso de lado, porque temos os sinais, que é o Kairos, não é o Cronos. E diz assim, e quem ouve diga, vem. É o verso 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. É o anseio da igreja agora. É o Espírito Santo que quer isso. E a igreja fiel, vocês estão vendo a união da igreja com o Espírito Santo. É maravilhoso. É um consórcio, né? É uma integração. Certamente, aí ele respondendo. Entendeu? A igreja, e ele ao mesmo tempo respondendo, certamente cedo venho. Aí a igreja outra vez, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, esse é o apelo, né? Que não é o último. O último está aqui no verso, você botou o verso 20, foi esse, né? É esse mesmo. Aquele que testifica, ora vem, Senhor Jesus. Que Bom, bênção. Eu acho que o breve está aí. Esse é o breve. É o tempo do breve. Se quiser arranjar outro, pode arranjar. Mas é o que está na palavra, é o que nós temos que atender. Bom, eu vou trazer aqui uma pergunta para o pastor Edson Ian, porque há um aspecto extremamente interessante em toda a Bíblia e dentro desse contexto da revelação que vocês ouviram aqui, é que a Trindade, ela está presente em toda a palavra. Toda a palavra. Então, eu queria pedir ao pastor Edson, o verso 2, eu vou até ler o verso 2 aqui, diz assim, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Esse é o verso 2. Pastor Edson Ian, onde está a Trindade nesse verso? Bom, a palavra vem É do Pai.
do Pai, né? Doutrina. Jesus Cristo já está literalmente testemunho, dito aí, O Filho. É o testemunho dessa palavra. dessa palavra. E a última parte E ali, de tudo que tens visto. de que tudo tem que visto. tem visto, é a revelação do Espírito Santo. Que né? coisa maravilhosa. Você que está em casa, você está vendo aí o texto, tá na tela. Mas eu queria falar mais uma coisinha. Nós temos falado muito no Espírito Santo, né? O derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. Joel dizendo, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós falamos da revelação de Apocalipse. O Senhor revelou ali o anjo, né? Simbolizando ali o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele é acessível a todos, né? A palavra diz lá que se vós que sois maus, o vosso filho pedir um pão, não vão dar uma pedra, se pedir um peixe, não vão dar uma serpente, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, se vos pedir, vos dará o Espírito Santo. Então, eu só queria completar isso, né? Que o Espírito Santo ele está acessível a todo, não é um privilégio nosso, uma particularidade nossa, mas o Senhor, nessa última hora, ele quer se revelar a todos. Pelo Espírito Então, Santo. ele está acessível a todos pelo Espírito Santo, porque às vezes parece que ele está falando que é uma coisa exclusiva de alguém aqui, de alguém ali, de alguém privilegiado. Não, mas ele está acessível. E Deus deixa bem claro, o Senhor deixa bem claro, é que aquele que pedir, ele dará o Espírito Santo, revelará a sua igreja, revelará. Nós estamos vivendo o tempo do breve, então nós vemos um momento em que o Senhor quer se revelar, e se revelar pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês colocarem o verso 3, porque o verso 3 fala sobre bem-aventurado. Sérgio, quem é que é bem-aventurado, Sérgio? Nós começamos o programa cumprimentando, falando da paz do Senhor. O pastor Gedeuti até estendeu a paz do Senhor para quem está em casa, para você. A bem-aventurança se traduz entre todos os benefícios que são dados por Deus a quem aceita Jesus como Salvador e anda no caminho dirigido, governado pelo Espírito Santo. E a bem-aventurança é um apelo que fica nesta hora. Você aceitando o Senhor, estando na presença dele, a bem-aventurança é ser feliz, vencedor, ter direito à vida eterna, saber que essa vida, com tantas lutas, desafios, o tempo está indo embora, está passando. Mas quem tem Jesus no coração é bem-aventurado, é feliz, tem paz e, acima de tudo, uma vida eterna com Deus. Glória a Deus, uma felicidade que não termina. Jamais. Ela é eterna, Glórias a é Deus. completamente diferente de tudo que o mundo tem a oferecer. Bom, Uma coisa que é notável, pastor, desculpa eu fazer uma complementação aqui do pastor Sérgio, é que a bem-aventurança ali é para aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e aqueles que guardam. Que guardam. Né? Interessante, ler, ouvir e guardar. Guardei a tua palavra no meu E coração. o mais para não pecar importante contra de ti. tudo é guardar. E o mais importante de tudo é guardar. É o guardar. viver. Aguardar. É viver. Viver. Bom, vamos lá. A gente está caminhando para o final por causa do tempo. E eu vou fazer uma pergunta para o pastor Gedeuti, só que eu não vou deixar ele responder hoje. Ele vai responder no programa da semana que vem. Então fica aí para você ver. A pergunta é: como o Senhor Jesus se apresenta no livro de Apocalipse como o Senhor da igreja e qual a sua relação com ela no livro, que é revelada no livro, e com o Pai. Então fica essa pergunta para a semana que vem. O senhor tem uma semana para... Com a igreja e o Pai. E o Pai, e com o Pai. Então o senhor tem aí uma semana para preparar essa resposta. Bom, eu me despeço dos companheiros com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. E de você que nos assiste também, Deus abençoe. Não esqueça, acesse os nossos canais e tome posse dos conteúdos que estão sendo disponibilizados para você. Deus abençoe, a paz do Senhor.